Olá, gente, bom dia. Como ele apresentou, meu nome é Nadim, originalmente sou do Paquistão, mas já vivo aqui há 25 anos. Me formei aqui também na UFRJ, depois fui seguindo atualmente no INCA. Então, o objetivo da apresentação de hoje é dar uma ideia para vocês do que é a radioterapia e quais os fatores principais ligados a isso. É um ramo muito amplo, então seria impossível falar tudo numa apresentação pequena desse tipo como eu vou fazer hoje. Mas eu procurei trazer as ideias principais para vocês entenderem como é que funciona. E eu gostaria que não fosse só uma apresentação, mas vocês realmente interagissem em qualquer pergunta que vocês tiverem, curiosidade, para tornar isso mais proveitoso, correto? Vamos lá. Então, para começar, vocês entendem o que é radiação? Porque hoje em dia tem muitos mitos acerca da radiação também, muitas coisas que as pessoas não conhecem. E a radiação, em princípio, se divide em duas categorias principais. Tem várias categorias, várias formas de dividir, mas duas formas importantes do ponto de vista da radioterapia. Primeiro, radiação ionizante e radiação não ionizante. Radiação como um todo é sempre algum evento em que você tem um átomo que está em um estado instável e ele quer passar para o estado estável e nesse processo emite alguma partícula, emite alguma energia que a gente chama de radiação. Esse é o conceito de radiação, basicamente falando. Essa divisão é importante por causa de um quesito principal, que é causar dano biológico numa célula. A radiação ionizante é uma radiação que tem uma energia suficiente para ela chegar, bater no átomo e ionizar ele, ou seja, arrancar um elétron dele, transformar ele em um íon, certo? E a radiação não ionizante, por outro lado, é uma radiação que não tem essa energia. Então ela atinge o átomo, consegue excitar ele, consegue fazer um elétron, por exemplo, mudar de camadas, mudar de níveis, mas não tem energia suficiente para arrancar ele, para ionizar o átomo, certo? E isso é importante por um motivo principal, como eu disse, o dano à célula, e vocês devem ter ouvido, pelo menos eu já ouvi muitas pessoas que desconhecem, falando, por exemplo, que determinado tipo de radiação, uso de celular, pode causar câncer, ou micro-ondas, ou várias coisas nesse sentido. Quando, na verdade, essas radiações que esses instrumentos emitem estão num nível abaixo, uma energia insuficiente para causar uma ionização e, portanto, um dano direto na célula, certo? Então, são coisas que rodam muito nos dias de hoje, principalmente no WhatsApp, as notícias se espalham muito rápido, mas que não fazem sentido. Então, para a gente, na radioterapia, o que vai interessar vai ser a radiação ionizante, certo? Radiação pode ser de diferentes tipos. Como eu disse, esse átomo que estaria instável, ele pode emitir uma série de partículas para atingir o seu estado estável. Dentre eles, ele pode emitir fótons, ou seja, basicamente luz. E embora eu tenha aqui colocado fótons, raio-x e raio gama, isso podia estar tudo em uma vertente, porque raio-x e raios gama também é uma forma de luz, só que com energia superior e tal, certo? Pode emitir prótons, pode emitir nêutrons, partícula alfa, se lembrarem um pouco lá no ensino médio, certo? E eu queria falar especificamente da diferença entre os raios-x e os raios gama. Alguns autores fazem diferenciação só em termos de energia. Os raios-x seriam menos energéticos e os raios gama são mais energéticos. Em geral, isso é verdade, fato. Mas a diferença teórica não está nisso. A diferença é que os raios-x eles são emitidos pelo átomo, pela estrutura atômica dele, não pelo núcleo do átomo. E os raios gama provêm do núcleo atômico. Quando o núcleo está instável, ele emite alguma partícula de luz, nós chamamos isso de raio gama, certo?
E outra maneira de nós fazermos a geração dessa radiação, uma coisa é na forma natural, o átomo estável ele vai emitir. Outra forma é forçar isso, fazer com que eu tenha uma radiação disponível. Então, para gerar raio-x, por exemplo, eu posso aplicar uma diferença de potencial em eletrodos e fazer a colisão de elétrons contra um alvo, que vai ser de algum elemento, né? E através dessa colisão, esse elemento vai emitir uma energia que a gente vai chamar de raio-x. A gente chama até de raio-x de frenamento, porque acontece através do frenamento das partículas, certo? E aí, na radioterapia, em particular, nós vamos querer fazer uso dessa radiação ionizante para causar dano na célula. Porque qual é o nosso objetivo? Fazer um controle das células malignas, né, do tumor. E duas formas principais para fazer isso através da radiação. Uma, agindo na célula diretamente, levando ela à morte. Então, atinge a célula e acaba com ela. Outra forma é prevenir que ela possa se propagar, possa se reproduzir, possa acontecer mitose e se levar isso para frente. Então você não mata a célula em particular, mas como ela não vai se propagar para frente, então você controla essa região, controla o corpo, certo? Então, você causa dano diretamente no DNA, pode ser em uma fita ou nas duas fitas, e conforme a intensidade do dano, mais chances de levar a célula à morte ou de fazer o controle tumoral. E aí, quando a gente pensa na radioterapia, você pode pensar em uma coisa muito válida, que é o seguinte: eu vou estar irradiando a pessoa, a minha ideia é controlar o tumor, matar as células malignas, mas eu também vou estar irradiando as células sadias, certo? E essa é a grande questão de botar essas coisas na balança para ver como é que vão funcionar. Algumas vantagens que a gente acaba tendo nesse sentido é que as células normais, em geral, são diferenciadas e, por isso, elas têm um mecanismo de reparo mais eficiente. Então, quando algum dano acontece nelas, elas conseguem se recuperar de uma forma mais eficiente, diferente das células cancerígenas. E outro ponto importante é que as células normais elas passam por diferentes pontos de checagem. Se lembrarem daquele ciclo celular, né? Você passa por G1, aí tem ponto de checagem, e tem vários pontos de checagem no meio do caminho. E quando a célula percebe alguma coisa errada ali, ela dá um jeito de controlar, e se não controlar, ela mesma acaba para não propagar isso para frente. As células cancerígenas, por outro lado, como tem esse mecanismo defeituoso, elas levam esse dano que acontece nelas para frente e com esse dano acumulado mata elas mais facilmente, certo? Essa é uma das vantagens, a outra eu vou comentar mais para frente. Só para comentar, a unidade que a gente utiliza mais em radioterapia vai ser a energia que eu consigo depositar lá no tecido. Então, eu vou medir a dose que eu vou depositar no tecido através de quantos joules, quanto de energia que eu vou conseguir depositar por unidade de massa lá. Essa vai ser a minha dose de radiação que está dando no corpo. E aí, como eu havia dito, eu tenho que botar as coisas na balança, né, para ver célula sadia e as células tumorais, causar o mínimo de dano possível e ter o maior controle possível. E aí uma das curvas mais importantes que aparece para a gente na radioterapia é essa aqui, onde a primeira representa o controle tumoral e a segunda representa as possíveis complicações dos tecidos normais. Então a nossa ideia é o quê? Utilizar uma dose de radiação em que o dano nos tecidos normais seja o mínimo possível, ou seja, vamos pegar mais ou menos por aqui, olha, se eu der essa dose de acordo com esse gráfico, essa seria a probabilidade de dano no tecido normal,
E essa seria a probabilidade de controle tumoral. Então é uma dose ótima, uma dose boa para fazer o tratamento específico. Se eu desse uma dose mais baixa, a probabilidade de dano no tecido normal seria praticamente nula, mas em compensação a probabilidade de controle do tumor também seria baixa, e por outro lado, aqui eu estaria sobredosando, causando muito dano nas células normais, e aí não faz sentido fazer tratamento, você tem muitas outras complicações. Tá? Bem, aí eu queria trazer mais ou menos, acho que ficou um pouco borrado ali, mas eu vou falando. Mais ou menos como acontece o processo na radioterapia. Começa lá com o seu diagnóstico. Foi diagnosticado, fez diversos exames e aí detectou que você estava com esse problema. A partir daí, acho que eu vou até pular isso aqui, porque não está dando para ver direito, vou direto aqui, vamos lá. Tem o diagnóstico com diferentes métodos, eu botei raio-x, biópsia, podem ter diferentes outras maneiras de você fazer o diagnóstico, depende da região. E aí o médico vai avaliar qual a terapia mais adequada para você. Se vai ser a cirurgia, se vai ser a quimio, se vai ser a radioterapia. Tem outras maneiras de tratamento também, se vai ser uma combinação. Tudo isso vai partir do médico, como é que ele vai, o que ele acha melhor para aquele tumor, para aquele caso específico. Certo? Não dá para generalizar para esse tumor uma coisa boa, não, vai depender do caso. Certo? A partir do momento que fez o diagnóstico, sabe qual é a região de tratamento, qual a modalidade que vai usar, e aí se for usar a radioterapia, é o médico que vai definir para esse tumor aqui, nessa situação, qual a dose de radiação que é necessária para eu conseguir controlar ele e ter menos danos no tecido normal. Tudo isso o médico vai definir. É legal comentar isso porque a radioterapia é uma área que abrange vários profissionais que vão trabalhar em conjunto, certo? Desde o médico, os técnicos, físico, enfermagem, então todo mundo vai estar envolvido ali. Esse é um dos principais papéis do médico, diagnosticar, dar a dose de radiação que vai ser utilizada e a região que vai ser irradiada. E aí diferentes tipos de radioterapia podem ser escolhidos. Duas vertentes principais, braquiterapia e teleterapia. Braquiterapia é quando você insere a fonte radioativa dentro do paciente. Então, essa fonte de radiação vai para dentro do paciente, pode ser, por exemplo, na cavidade oral ou na região genital ou onde quer que seja. E aí essa fonte percorre, você determina por onde que ela vai passar lá dentro, e ela vai irradia essa região e volta. Então esse é o mecanismo da braquiterapia. Insere a fonte dentro do paciente. E isso acontece em diferentes sessões. Então faz uma sessão, faz outra, e assim por diante. Uma vantagem grande é que como você insere a fonte lá dentro, essa fonte em princípio passa muito próximo da área que você realmente quer impactar. E aí a dose fica bem mais localizada. Então a região que você quer tratar recebe bastante dose e os arredores se poupam. É uma das grandes vantagens da braquiterapia. E a teleterapia é a mais convencional, que as pessoas ouvem falar mais também, que é através de feixes externos. Você joga uma radiação por fora da pessoa e aí ela vai entrar pelo corpo, ou seja, por exemplo, se for uma de tórax, vai entrar por aqui, vai sair irradiando toda a região até chegar no tumor e atingir ele também. E a própria teleterapia se divide em alguns tipos também. Pode ser uma teleterapia 2D. O que seria uma teleterapia 2D? Basicamente, você simplesmente faz um raio-x da região que foi diagnosticada com um tumor. E aí, nesse raio-x, o médico localiza qual é a região que ele quer impactar. Então, nesse caso, por exemplo, foi considerado esse campo quadrado aqui. Essa é a região que vai receber a dose. Então, foi feito um raio-x, lá diagnosticou a região. E aí, em cima disso, o físico vai calcular, nesse campo aqui, para chegar a essa dose,
quais os parâmetros da máquina que eu tenho que utilizar. Esse cálculo hoje em dia muitas vezes é feito automático pelo software, mas você pode fazer na mão também. Na verdade, nós fazemos a dupla checagem, faz pelo software, depois faz pela mão, dá uma margem e aí pode seguir o tratamento. Tem uma mais simples, 2D. Outra possibilidade seria 3D, que eu vou falar mais, e as duas modalidades finais eu vou deixar mais por último. 3D é o caso que veio acontecendo mais. Para fazer isso, você faz uma tomografia do paciente, ou seja, da região que você quer atingir. Tomografias, se não conhecerem, é como se fossem vários raios-x assim, em círculo, em arco. Então, pega raio-x daqui, então você reconstrói essa imagem e fica com um aspecto 3D aqui, a visão axial, sagital e coronal. Você consegue ver pela frente, pelo lado, e como se estivesse vendo de cima toda a região. Então isso é um caso real, eu peguei as fotos lá. E a partir disso, fez a tomografia, o que acontece? O médico marca as regiões, por exemplo, desculpa que a imagem agora está um pouco falha, mas aqui está demarcado que aqui são os fêmur, aí aqui tem a região, todas as regiões de interesse o médico vai marcando, fêmur, vagina, útero, e assim por diante. E, juntamente, a região que ele quer atingir. Aqui está representado em vermelho, aqui também, que é a região onde quer entregar a dose. Essa região também, tem que tomar cuidado com o tempo, mas eu acho que vale a pena falar. Como é que faz? O médico determina a região principal onde ele quer atingir, ele chama isso de GTV, ou tumor grosso, que ele consegue ver ali. E aí, em cima dessa região, define uma certa região de margem, por causa da incerteza no posicionamento, na visualização, na demarcação. E aí, em cima disso, determina mais uma margem, que é uma margem de posicionamento lá na hora. E aí determina o que a gente chama de PTV, que é a região que realmente quer entregar a dose total lá, certo? A partir disso, fez a tomografia, fez o contorno, o que acontece? Vem pra gente, o pessoal da física. Então aí a gente tem em nossas mãos a tomografia, tudo contornado lá com os órgãos, com a área que vai ser atingida, com a dose que quer ser entregue, e junto com essa dose que quer ser entregue na região que quer danificar, que quer atingir, nós também temos listas, isso é da experiência, dos limites que eu tenho que respeitar para os outros órgãos. Ou seja, eu tenho que chegar com a dose de 200 nessa região, mas o fêmur não pode receber mais de 50. O coração não pode receber uma dose mais de tanto. E assim por diante. Então, o nosso papel principal vai ser entregar toda a dose corretamente na região que você quer atingir e poupar todos os órgãos sadios, todos os órgãos de risco que estão envolvidos ali. Esse é o trabalho principal. Como você vai fazer isso? Diferentes formas. Você vai escolher angulações de campo, quantos campos vão ser, etc. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Certo? Mas essa é a ideia principal. Atingir lá e tentar poupar o máximo possível que você quer. Nadinho, quando você faz o exemplo que você deu, de uma dose que foi calculada, visto também margem e tudo mais, mas o órgão não suporta, aí pode fracionar? Sim, na verdade. Partir pelas diversas, para ter um efeito somatório ou não? Com certeza. Na verdade, acabei não falando, eu não sabia em que nível que eu posso avançar, mas na verdade sempre, não sempre, mas a maioria das vezes nós vamos fracionar. Nós vamos fazer o que é fracionamento. Você quer dar 200 Gray, por exemplo, naquela região, você não vai dar 200 de uma vez só. 200, você está exagerando, a gente não usa um volume tão grande, um valor tão grande, mas um exemplo, você não vai dar de uma vez só. Você vai dividir isso em 30, 40 frações, e aí a pessoa no primeiro dia vai receber
um tanto. No segundo dia, mais um tanto. E a dose média diária que a gente trabalha é de 2 grays dia. Ou seja, exatamente, 1.8, 2, 2.2, fica nessa margem. Então você quer dar 10 grays, você divide em 5 dias de tratamento. 7,2. Por quê? Comentei isso atrás. Porque com isso, quando você impacta ao tecido tumoral, ele tem mais dificuldade de se recuperar. Então, no dia seguinte, o tecido tumoral ainda não vai ter se recuperado, e aí já vai receber a segunda dose, e vai ficar mais danificada ainda, e a célula normal, em princípio, vai ter se recuperado mais, então ela é atingida de forma menor. Certo? Então isso, na verdade, é fundamental para a gente sempre fazer o pressionamento para poupar de células sadias e atingir o tumor. Aqui eu dei esse exemplo, foi tratado com 4 campos, um campo entrando pela frente, um por trás, um antero posterior e um lateral pela esquerda e pela direita nessa região. Dá para vocês verem mais ou menos os campos, eu botei em forma de cones. E aí aqui você tem, com esses campos, com todos os parâmetros que eu escolhi, qual a dose que está chegando na região. Isso em verde, amarelo aqui, representa mais ou menos a dose que está chegando lá. E junto com isso, no 3D, uma vantagem dessa técnica que a gente chama de 3D conformacional é o quê? Vocês conseguem ver que tem várias linhas aqui, várias lâminas aqui, em azul. O que a gente faz? Em cada um desses 4 campos, lá quando essa reversão vai sair da máquina, ela tem, primeiro de tudo, a gente chama de colimadores. São blocos mesmo, que não deixam a radiação passar ou limitam bastante, que definem esse tamanho de campo. Então você tem bloco chegando aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, para só esse campo ser atingido pela radiação. Além disso, você tem o que nós chamamos de multilis, MLC, são lâminas que você vai posicionando para conformar elas na região do tumor. Especificamente, todo o resto vai ser atenuado por essas lâminas e vai ter menos dose possível chegando. Então, na prática, só essa região vai receber a dose total que você quer certo? Então você faz isso em cada um desses campos. Nesse caso, são 4 campos, poderiam ser mais. Sempre se leva em conta a compleição do indivíduo, se é obeso ou não é obeso, se para você ver a massa de... Né, se você tem um tumor, eu digo, no meio de um indivíduo, eu digo, no centro de uma... um indivíduo mais obeso, tem mais tecido a ser percorrido. Com certeza. E aí, o que esse exemplo que o professor deu, o que isso acarreta no tratamento em si? Se o tumor está mais interior e a pessoa é mais obesa, por exemplo, você tem que percorrer mais tecido sadio para chegar até lá, certo? E aí isso é mais complicado, porque você vai ter que dar mais dano no que você não quer. Algumas formas de como se diz, contornar isso. Se uma coisa é mais interior, tem um volume maior a ser percorrido até chegar lá, nós podemos utilizar feixes de energia maior. Então, por exemplo, eu posso fazer o mesmo tratamento aqui com um feixe de 1 MeV, megaelectronvolt, com 6, com 10, com 15, certo? E quanto maior a energia do feixe, mais penetrante ele é, mais lá dentro ele vai depositar a dose, certo? Então, isso, se eu quero tratar um paciente obeso, nesse caso, eu escolheria uma energia maior para a energia ser depositada mais lá dentro e não superficial. Por outro lado, se eu quero tratar uma região mais superficial, está mais exposta, por exemplo, eu vou utilizar um feixe com energia pequena, ou, em vez de utilizar um tratamento com fótons, com raio-x, eu posso utilizar um tratamento com radiação de elétrons, porque os fótons não têm massa, né? Eles são, voltando lá no ensino médio, eles têm um alto poder de penetração. Lembra a radiação X, raio-x, raio-não? Eles penetram muito mais. Os elétrons, por outro lado, eles são partículas maciças e eles não penetram muito. Então eles vão depositar a dose numa região mais superficial. Então o tratamento de pele
pele, por exemplo, um câncer de pele, eu faria com uma energia mais baixa ou com elétrons, porque vai ser muito superficial. Certo? Assim fica bom. Qualquer coisa vocês podem ir complementando, que aí dá Qual a taxa de sucesso do tratamento? Olha, a taxa de sucesso depende muito. Eu não tenho agora em mente uma taxa específica que seja de sucesso Mas do é tratamento. efetivo, então. É bem efetivo o tratamento. Sim, com certeza. Esse, na verdade, é o papel do médico, né? Para ele ver qual tratamento em que a radioterapia vai ser eficaz. Você não pode aplicar isso em qualquer situação, porque, embora possa, teoricamente, mas às vezes o seu dano vai ser maior e não compensa você tratar e deixar o paciente com outras complicações, sabe? Então esse vai ser um papel que o médico vai assumir. Essa é mais uma vista, enquanto a gente está fazendo o tratamento, estou conformando e aí vou vendo a região que está chegando a dose. Isso tudo depois de eu já ter conformado os campos, dado os parâmetros, as energias, todo o aspecto físico. Eu sei que a região que está recebendo dose é essa aqui, nessa proporção, nessa escala aqui, e aí eu posso modificar isso se eu achar que não está interessante. E aí no final das coisas eu tenho, depois que o tratamento está pronto, o planejamento físico está pronto, né? Eu tenho diferentes curvas que representam o quanto de radiação, o quanto de dose que cada uma das regiões está recebendo. Então, por exemplo, eu teria, é difícil de ver, mas eu tenho órgãos em risco que vão receber uma certa dose. Aqui eu tenho 100%, aqui eu tenho 0%. Eu vou falar porque não está dando para ver. Aqui é a escala de 0, ou seja, 0% do volume daquela região. Aqui 100% está recebendo e aqui é função da dose. Então, por exemplo, eu tenho aqui com uma dose de... Esse vermelho aqui é a região que eu quero controlar, é o tumor em si. Então eu estou vendo que quase, sei lá, 95%, certo? Aqui é o volume, quase 95% da região tumoral está recebendo a radiação de 45 Gray, por exemplo, a dose que eu quero dar. E por outro lado, as regiões que eu quero controlar estão recebendo uma dose só, vai depender, algumas curvas vão dizer que o coração vai estar recebendo 5 Gray em 20% do volume. E eu vou ter essa especificação para cada um dos órgãos em risco e para cada uma das regiões que eu quero irradiar de fato. E aí entra aquilo que eu falei, eu tenho que respeitar os constraints, tenho que respeitar os limites de dose. Isso é super importante, porque senão, se você ultrapassar isso, você vai acabar danificando aquele outro órgão. No caso do coração, por exemplo, pode até provocar um ataque cardíaco, e tudo isso tem que ser muito bem visto. Depois que a gente faz todo o planejamento, define esses limites, depois apresenta para o médico de novo. Olha só, o planejamento está pronto e aí ele tem que assinar que está de acordo com aquilo, sabe que tal órgão está recebendo tal dose e o tratamento está sendo feito com uma eficácia de 95%, ou seja, como for. Então você está dizendo que além do cálculo, você estabelece o cálculo proporcional para cada tecido ao redor. Sim, na verdade... Para ter uma análise de segurança, para ver se também não extrapola para um tecido saudável. Com certeza, isso é o mais importante. E essa é a nossa briga. Essa é sempre a briga do físico de tentar poupar ao máximo a região sadia e conseguir atingir a dose que o médico precisa na região tumoral. Às vezes não dá, às vezes realmente não dá, porque está numa configuração que ou é uma coisa ou outra. E aí o físico e o médico interagem, veem o que é mais interessante, naquela vale a pena cobrir com uma proporção menor o volume que você quer irradiar, mas em compensação poupar os órgãos que precisam ser poupados, ou às vezes o médico fala em outro sentido, não, esse órgão ele pode fazer um tratamento para poupar isso aqui, para corrigir isso, ou sei lá, por exemplo, às vezes quando irradia a face, às vezes é mais
mais plausível ou mais fácil da pessoa ter o tratamento, é melhor, né? A pessoa ter o tratamento e às vezes vai ficar com catarata e depois faz uma operação e corrige aquilo. Então você tem que ver o que é mais importante. E aí entra a interação entre os dois, o médico e o físico. E aí o médico tem que dar a palavra final, ele que vai assinar lá, assumir a responsabilidade que pode mandar. Certo? Isso está acontecendo. Tá, tudo está pronto, agora tem que irradiar o paciente. E aí? Uma coisa muito importante pra gente, você fez a tomografia, certo? Quando você for fazer o tratamento, o paciente tem que estar na mesma posição. Porque senão todo o planejamento que eu fiz lá, cuidar para cá, não ir para cá, se ele tiver uma posição diferente, foi tudo embora. Não adiantou nada. Então, o que a gente faz? Fez a tomografia, lá na tomografia, ajusta o paciente, bota ele certinho numa posição, faz uma máscara que conforma o rosto ou a região de tratamento, conforme for, para deixar ele bem imóvel e garantir que quando ele vai ser colocado para o tratamento de novo, ele vai estar na mesma posição em que foi feita a imagem em cima da qual eu planejei. Para isso, eu não botei tudo, mas alguns acessórios podem ser utilizados. A máscara aqui, um retrator de ombro que basicamente senta segurando esses elásticos aqui, para o ombro ficar retinho. E aí não ter essa probabilidade de lá o ombro estar assim, ou mais para cima, ou mais para baixo. Então a ideia é deixar o mais idêntico à imagem possível na hora do tratamento. Isso é fundamental. E por isso, quando vai fazer o tratamento, sempre um físico e um médico tem que estar presente no primeiro dia para avaliar se o posicionamento está sendo feito correto. E além disso, faz-se, vou botar aqui primeiro, é o posicionamento, um exemplo, posicionamento sendo feito. Quando fez a tomografia, você marca direto na pele do paciente também o ponto em que nós temos alguns indicadores, né? A gente chama de laser, mas são isso que você está vendo em verde, talvez essas linhas. Então, se eu marcar esse ponto aqui na hora da tomografia direto no paciente, quando voltar lá para o tratamento, eu tento posicionar na altura, na lateralidade, para esse ponto bater no cruzamento dos feixes de novo e todo o resto do procedimento. E, além de tratar, você botou na posição e, em princípio, está tudo ok. Você faz mais um raio-x da pessoa para garantir que os parâmetros ósseos e outros estão batendo. Eu não tenho a imagem que foi gerada, isso foi a tomografia que foi feita, em cima da qual eu planejei. Eu não consegui pegar a mesma imagem, eu botei uma outra imagem. Seria o quê? Essa é a tomografia em cima da qual eu planejei. Aqui está aparecendo só um corte. Aí lá na região eu faço um raio-x dessa região para comparar. Aí o médico lá no primeiro dia vai ver, esse osso aqui estava passando nessa posição aqui e agora no tratamento fez o raio-x e vê que está um pouquinho para cima, está para baixo. Então escolhe alguns parâmetros aqui para comparar, para ver se a posição realmente está certinha. Se tiver, manda ver, senão você tem que corrigir esse posicionamento. Tudo isso por quê? Por causa que o planejamento todo foi feito em cima daquele posicionamento. Então, se você obedecer isso, você entrega a dose correta no lugar certo. Trouxe alguns aparelhos que a gente utiliza lá. Esse aqui é um aparelho de cobalto, THX. Vocês podem observar algumas coisas. Aqui a mesa onde o paciente deita. Ela tem uma angulação, ela pode ser angulada para um lado ou para o outro. Pode vir tanto no caso do giro quanto do translado em si. Porque eu vou, como se diz, planejar em cima do melhor posicionamento. Às vezes o melhor posicionamento não é simplesmente deitar a pessoa lá, em função da região que vai ser irradiada. Às vezes vai ser angula para cá, vira para cá. Então eu vou ver a melhor posição e aí na hora do tratamento eu vou obedecer isso. Então aqui eu tenho um comando, através do qual eu vejo
a posição que eu quero dar à mesa. Esse a gente chama de gantry, o cabeçote, que vai... A fonte de radiação está aqui dentro. Nesse caso, esse aparelho de cobalto é realmente uma fonte de cobalto, que é um emissor, né? Que está lá dentro, está guardada, está blindada. Quando eu inicio o tratamento, eu vou lá fora, fica só o paciente aqui, faço os quesitos de proteção radiológica. Depois que posicionar o paciente, você sai, eu saio de lá. E aí a fonte vem para cá e vai irradiar de acordo. Então, nesse caso, seria um tratamento com energia de 1,25 MeV, que é a energia média do cobalto. Aqui são aparelhos que a gente chama de aceleradores, onde não tem uma fonte de radiação propriamente dita. Então não é igual ao cobalto. O cobalto está lá, a vida toda está irradiando lá, está blindada, por isso a radiação não está saindo para o meio, mas está irradiando direto. Esse não, esses são aceleradores. Os corpos estão desligados, não tem radiação nenhuma lá. Quando você ligar, aí é aquele mecanismo que eu falei, você gera a radiação. Vai lá, os elétrons percorrem, atingem o alvo e ele gera os feixes de radiação. Vocês podem ver, aqui é uma energia maior, 6 MV, e esse aparelho 2300, um outro acelerador, ele tem tratamento tanto com elétrons quanto com fótons, esse só com fótons. E esse, lá no INCA, é o aparelho mais moderno que a gente tem, que é o Trilogy. Ele tem tratamento com elétrons, tem tratamento com fótons, e, além disso, tem mais uma modalidade de tratamento que eu vou terminar com elas, que é o seguinte. Lembra que eu comentei ali do multileaf, que fica no cabeçote, e aí conforma de acordo com a região que vai ser irradiada? Esse tratamento que eu falei, primeiro eu falei 2D, falei 3D, certo? Aí tem mais dois tratamentos, eu vou falar bem rápido para a gente poder terminar. Um é o IMRT, que é o tratamento de intensidade modulada. Qual a diferença? No 3D eu conformacionei a região, esse campo, o outro campo, todos os campos que eu quis, irradiei esse campo, irradiei aquele campo. No tratamento de intensidade modulada, enquanto eu estou irradiando um campo, é o campo 1, botei lá, essa é a conformação inicial. Durante o tratamento, essas lâminas se movem e vão se conformando, porque às vezes, no mesmo campo, você quer dar mais dose em uma determinada região para salvar o osso, ou seja o que for. E aí essas lâminas, durante a irradiação do campo, elas vão se movendo para se adequar ao que a entrega do sistema. Não, essas lâminas são... Ai, me fugiu a cabeça. Poderia ser chumbo, porque é uma ótima barreira. Na verdade, no caso do cobalto, são de chumbo, os blocos. Aqui eu não tenho certeza se é chumbo, eu posso confirmar. Não, só mas chumbo é... No caso do cobalto é chumbo, realmente. E a última técnica, que a gente chama de VMAT, é o quê? É modulado em volume, é um arco. O que acontece? Se eu voltar lá atrás, vai dar para ver melhor. O que acontece? Enquanto está irradiando, o gantry vai girando. Então, diferente dos casos 2D, 3D e MRT, onde você posicionou um campo, irradiou, posicionou outro campo, irradiou. Nesse, vai irradiando e vai movendo, vai irradiando e vai movendo, vai irradiando e vai movendo. Então, faz uma volta na região do paciente e durante esse processo as lâminas estão se movendo então, também. Então você consegue localizar muito mais a dose. Qual a diferença? Qual a importância disso? Porque conforme você está fazendo entradas por partes diferentes do corpo, se você desse, por exemplo, se você utilizar 4 campos, uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui, para a mesma dose. Então você vai ter 4 entradas de campo para 45 Gray. Então essa região vai receber bastante dose, essa vai receber bastante, essa região vai receber bastante, essa bastante, para você atingir aquele tumor lá. Se você fizer em arco, por exemplo, ou aumentar o número de campos, você vai ter mais entradas. Então o tecido sadio daqui vai receber menos radiação, porque parte dela vai estar entrando por aqui, parte por aqui.
Então você vai poupando o tecido e fica mais fácil de você fazer o planejamento. Esses colimadores ficam onde? Ficam exatamente no cabeçote ali ficam aqui. E aí a distância Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Você tem em cima aqueles blocos que eu falei que determinam o campo principal. E aqui você tem essas lâminas e a partir delas vai sair a radiação. Mas, obviamente, a distância para o paciente é calculada. Sim. Senão tem a dissipação maior. Exatamente. Nos aceleradores, em princípio, a distância entre o isocentro da máquina, o centro lá, e o feixe costuma ser de 1 metro, no cobalto 80. Mas a partir disso, essa mesa também sobe e desce. Vai para um lado, para o outro, sobe, desce, gira, para você poder levar exatamente na posição adequada. E esse é o principal, você fazer a garantia da qualidade que, se você posicionou a distância entre a saída da radiação, entre o feixe e a pele do paciente em 89,7 centímetros, posicionar lá, esteja o mais próximo possível de 89,7. A gente geralmente trabalha com um limite ali de meio centímetro para você fazer a entrega adequada. Então, quando você vai tratar, você mede a distância para ver se está certinho, tá? 87,5 para cá. A posição de um lado, do outro, a subida da mesa está exatamente em 3,4. Isso aí é bem milimétrico para você poder ter uma precisão nesse sentido. Esse é o principal. Esse é o principal. Isso é muito sofisticado, um grande avanço, não é uma revolução, porque considerando que os tumores malignos eles crescem de uma maneira heterogênea, então você está garantindo essa entrada numa dosagem, você está garantindo a efetividade dessa. Se você obedecer a todos os limites e fizer a entrega da dose correta, o importante é obedecer os limites, senão você vai complicar as coisas. Mas a partir desse ponto, tem muitas vantagens, né? Você não precisa cortar o paciente a outra modalidade de cirurgia, né? Tem várias complicações também. Então, se utilizada de maneira adequada, é uma técnica realmente. Tem uma curiosidade, de acordo, por exemplo, se é um carcinoma hepático, por exemplo, tem diferenças entre as dosagens utilizadas para diferentes tumores? Tem bem específico. Tal tipo de tumor, nesse estágio, até o mesmo tipo, se está num estágio diferente, às vezes o médico vai falar: não, agora eu não vou querer mais radioterapia, ou agora, nesse estágio, a dose vai ter que ser maior. Então, às vezes, para uma mesma região, vai ser 45, às vezes vai ser 70, isso o médico vai ter que realmente. E quanto maior a dose que ele pede, pior para a gente que vai planejar, porque os outros órgãos ao redor também vão receber mais dose e a gente tem que controlar ali. E essa avaliação de dose é bem empírica, né? Quer dizer, pela experiência do clínico, sim, mas ela não gestação. Hoje a gente tem listas bem estabelecidas, mas isso veio com a experiência. No início sim, mas no início era muito. As pessoas não tinham ideia, inclusive, quando começou foi a descoberta da radiação, né, em 1896, nos primórdios, foi utilizada a radiação de uma maneira mais banalizada, e aí começavam a aparecer os efeitos colaterais, os problemas, e aí foram surgindo esses limites que agora a gente obedece para garantir o tratamento correto. Última perguntinha assim, também meio de leigo. Hoje em dia, quando se tem, por exemplo, um paciente submetido a uma radioterapia, tem uma queimadura de pele, isso é um erro de cálculo ou é esperado como um efeito colateral do processo? Então, sempre em radioterapia é uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Às vezes, se você seguiu tudo certinho, isso a gente já tem ideia antes. Quando a gente faz o planejamento, a gente sabe a dose que está chegando, nós temos ideia já, poxa, esse paciente aqui ele vai sofrer uma queimadura, assim, mas depois de 2 semanas está bem. Mas qualquer coisa diferente que ele sentir, o médico sempre está avaliando isso, está acompanhando o tratamento, e qualquer coisa diferente do esperado, tem uma parte que é esperada, a gente já sabe, com essa dose, tipo, não vai comprometer, mas por um tempo essa região vai ter esse problema. Eu dei o exemplo da queimadura, que acaba sendo mais comum em algumas regiões.
Mas se for alguma coisa fora do esperado, já tem que atentar para ver se alguma coisa foi. Vários acidentes na radioterapia já aconteceram. Teve acidente da pessoa, o MLC que a gente utiliza, esqueceu de botar o MLC, então pegou a dose tudo. Ou a calibração dos equipamentos, é outra coisa que a gente faz, os equipamentos têm que estar todos calibrados para ver se está entregando a energia certa, se o posicionamento deles está certo. São testes diários que a gente faz no equipamento, alguns testes diários, alguns semanais, mensais, anuais. É uma parte meio chatinha nossa, a gente tem que garantir que ele está realmente, se não tiver, aí qualquer efeito que não é esperado, a gente tem que voltar e ver se está acontecendo. E mesmo, às vezes, quando uma coisa é esperada, às vezes o médico vai observar, poxa, está tudo certinho, mas isso o paciente está sentindo mais dor, não está podendo levar esse tratamento por algum motivo, ele pode modificar isso e no meio do tratamento a gente volta para a gente, replaneja e vai seguindo o fluxo. Uma última coisa, para vocês verem os cuidados que são tomados. Nesses tratamentos, principalmente os modulados, planejei tudo, está tudo certinho, dá para tratar o paciente. Opa, antes de jogar a radiação no paciente, a gente utiliza um fantoma, como se fosse uma simulação do corpo humano, que a gente, na maioria das vezes, trata como água, às vezes dá uma diferenciada. A gente irradia uma matriz para ver se é exatamente como se o paciente estivesse sendo irradiado. No lugar do paciente, a gente bota a matriz para receber a dose, para ver se, e aí compara a dose que foi recebida, a dose que eu planejei, está casando certinho. Depois que isso passa, aí vai entrar o paciente. Se feito de maneira adequada, realmente tem um potencial muito bom. Qual é o marcador que você tem embaixo? Por exemplo, nisso. Como é que você limita? Como é que você mede quando chegou nesse isso nós temos, nós utilizamos, voltando aqui, se for esse equipamento, o Trilogy, por exemplo, é o mais moderninho, ele já tem essa matriz aqui, que tem diodos lá, eles captam outros, exatamente. Os outros aparelhos que eu comentei, eles não têm isso, então o que a gente faz? A gente pega uma matriz, bota lá, e aí ela vai captar a radiação certinha e aí parar mais ou menos. Uma curiosidade, aquele aparelho Trilogy está sendo usado já há quanto tempo? Uns 10 anos já. Não, né? Muito, na verdade, a gente fala que é o mais moderno que a gente tem aqui, né? Sim. Não é o mais moderno de hoje. Hoje tem equipamentos bem mais sofisticados. Exatamente. Mas a gente, por enquanto, o que tem de melhor ali é o Trilogy, que realmente é muito bom. Hoje já tem coisas mais avançadas. Inclusive, eu não entrei aqui em detalhes porque ia ficar muito longo, mas além dos aceleradores para tratamento com fótons, raio-x, né? Tem com prótons, que até hoje não tem no Brasil, mas em outros lugares tem. Você, em vez de fazer um feixe de fótons ou de elétrons, faz de prótons, porque eles são ainda mais localizados na dose e aí ajuda muito a poupar os órgãos sadios. Então tem algumas coisas que estão avançando nessa área também. Eu tenho uma pergunta, por favor. Tem uma pergunta boba, mas eu preciso aproveitar o momento e perguntar para ele, tá bom? Claro. Aqui, quando eu era aluna, de 2003 a 2005, no mestrado, eu trabalhei com radiação ionizante em plantas, biotecnologia vegetal. E aí fazia introdução in vitro, cultura de tecidos, né? Fiz várias. Só que eu fiz uma por orientação, eu estava sob a orientação de um físico, o professor Celso Lage. E ele falou, vamos analisar com radiação ionizante. Já tínhamos trabalhado com outros tipos de luz e o que eu observei, e depois eu vi que existem relatos, que houve um desenvolvimento da planta, mas não no sentido tumoral, porque normalmente você fala tem medo da radiação ionizante no sentido de
desenvolver um crescimento desorganizado, né? Na verdade, existem relatos, por exemplo, da vegetação pós-Hiroshima e outros lugares onde cresceu de uma maneira exuberante, não cresceu de uma forma alterada, né? Geneticamente, literatura, né? De DNA e tudo mais. Então, eu queria fazer essa pergunta a você, né? Eu sei que isso é uma avaliação médica, mas talvez você pudesse já ter ouvido, né? Existe algum relato de num cuidado desse, sofisticado, avançado, onde você está focando aqui, e com aquela dose mais baixa daquele gráfico que você mostrou, que foi até o que me recordou isso, desse paciente ter um improvement, Sim, entendi. nas suas células saudáveis? Não, eu acho Existe que... algum relato disso? Não. Até onde eu conheço, com radiação ionizante, além do tratamento em si, os benefícios em termos de avanço, alguma coisa, eu desconheço. Alguma dúvida? O trabalho é super interessante, importante, né? E quem tem si, em particular, os farmacêuticos que vão trabalhar com diagnóstico, essa área da física e da engenharia biomédica tem crescido muitíssimo, seja no diagnóstico de imagem, seja na terapia, seja no diagnóstico laboratorial, né? Hoje em dia, o uso da tecnologia para o diagnóstico da hematologia, hoje em dia quase toda ela o carro-chefe, na verdade, do diagnóstico hematológico são as máquinas, os equipamentos automatizados. Isso é uma coisa... E abriu um campo, felizmente, para os físicos, né? Um campo de trabalho amplo, né? Só o grande cuidado em toda a área, né? Tanto aqui, toda a área em que a gente automatiza, tem que chegar lá fazendo o check, conferir tudo depois. Alguns acidentes também foram nessa ordem. Confiou na máquina, você tem que checar. Facilita muito, mas aumenta a sua responsabilidade de você ir lá e verificar que está certinho. É o que ele falou, assim, até os equipamentos de diagnóstico laboratorial, normalmente o sintoma que você tem que passar todo dia, fazer a calibração, todo dia, porque um dia pode ser totalmente diferente do outro, e é óbvio que isso implica, né, em resultados alterados, consequentemente diagnósticos, às vezes, desastrosos. Né? Perfeito. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez. A importância que tem.